Estamos ao vivo, olá, tudo bem? Esperar o pessoal chegar aí, fazendo essa livezinha aqui no Instagram, depois ficará no YouTube, tomando um cafezinho. Aqui hoje tá frio, nas terras geladas da vovó Elizabeth. E dando um alô pro pessoal, o pessoal tá chegando. Vamos lá. A Siqueira enviou. Ok. Hoje, nossa live, um bate-papo com meu querido amigo, pastor Gilson Siqueira, que está chegando aí agora. Vai entrar ao vivo. Oi! Tudo bom? Fala, compadre. Beleza? Tudo bom aí? Tá bem, menino? Bom, quantos graus temos hoje em Orlando? Olha, hoje deve estar na casa do quê? Dos 25, 30 graus. Hoje não tá tão calor, não. Inveja. 21. 21 graus. De 20 a 25, 21. Tá bom o negócio. Graus em Orlando. Quantos que tá aqui, amor? Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Ó, para os queridos que estão chegando na live aqui onde eu moro, como é que tá hoje? 9 graus. Ei, gostoso. Eu tava ali fora. 9 graus, gente. Você que está aí em São Paulo, Joinville, Brasil, fala aí como está, quantos graus está. Hoje estamos num bate-papo sobre como essa pandemia mudará a sua igreja local. E meu querido amigo, pastor, pastoreou no Brasil mais de 25, 23, números redondos, Gilson. 23 anos. 3 anos do Brasil. Isso como igreja local, né? Como titular de uma igreja local. Mas alguns aí, né? No ministério já há muito tempo. Legal. Esse bate-papo nosso vai ficar depois no YouTube. Depois a gente pode compartilhar para o pessoal, para todo mundo, Facebook, YouTube e tal. É muito pertinente a gente falar, porque está todo mundo se adaptando a essa nova vida, né? Acho que o momento é pertinente mesmo. Como essa pandemia muda a igreja local. Como é que está aí? A gente está vendo notícias dos Estados Unidos, está terrível, mas como é que está aí onde você mora, em Orlando? Olha, onde a gente mora, a Flórida é o 5º ou 6º estado com maior número de contaminação por esse vírus, né, pelo coronavírus. Nós, ainda aqui na região de Orlando, a gente está debaixo do lockdown, né, estamos em quarentena, bloqueio total. Que eu só até notei aqui, temos aqui na minha região 392 casos aqui. Não se tem registro de óbitos ainda, né? Mas ao contrário do restante dos Estados Unidos, que já estão na casa dos 3.800 mortos, né? Vítimas aí dessa tragédia, desse vírus. E quando você fala a sua região, bom, Orlando é grande, que lugar que você está? É grande Orlando, Orange County, né? Orlando é uma região grande, mas o número ainda é pequeno, porque o pessoal está se precavendo mesmo. O isolamento social foi uma decisão rápida, né? E eu acho que isso aí está contribuindo. Sem dizer que Orlando também, hoje a gente está com 21 graus aqui, mas isso é absoluta exceção à regra. A temperatura aqui ela é mais alta, mesmo estando no inverno, ela é mais alta. O estado do sol, muito calor, né? E nós sabemos que o vírus tem maior dificuldade quando o clima é assim, né? Sim, aqui nós estamos enrolados. Eu não sei quantos foram já, amor. Quantos você sabe? Ela vai dar uma olhadinha aqui na Inglaterra, está crescendo bastante. Só para quem vai ver depois o vídeo, ou quem estiver chegando por aí, gente, a gente está começando essa live. E se a gente tem amigos que moram em Orlando, pastor Gilson e pastora Márcia são parte da equipe de liderança da igreja Seara Church. Ó, se você está procurando um lugar saudável, bom, gente boa, para buscar orientação, palavra de Deus, fala aí com o pessoal. Onde que fica, ô Gilson? Eu não entendo aí da geografia. Em que lugar que fica a igreja? Olha, fica na região central de Orlando. Depois eu vou estar compartilhando aí o endereço certinho, que também eu posso me enganar aqui no número, né? Mas é uma região central, bem conhecida, próximo muito do fluxo de turismo, próximo à Universal, então é um lugar bem joia mesmo. Aliás, Orlando, nós somos privilegiados, temos muitas igrejas, muitas comunidades brasileiras aqui. E parece que devemos ter na casa das 60 igrejas brasileiras aqui na região.
Ah, né? Evidentemente que a Seara é uma grande opção, não é porque eu estou lá, não, mas eu que conheço o pessoal, gente boa, gente comprometida, gente amorosa, são brasileiros oriundos de diversas regiões do Brasil, mas um pessoal muito sério, tem um núcleo muito interessante mesmo. Vale a pena conhecer. que legal, vários sotaques diferentes. Alguém escreveu aqui, quem que é? Dri. Meu primo mora na Inglaterra e a família inteira está com vírus. 7 pessoas. Dri, vamos orar por você, querida. Olha aí. A Adri aqui é da nossa igreja, Adri. Mora em que lugar, Dri? Depois você escreve pra gente que cidade da Inglaterra. De repente a gente pode fazer contato. Eu estou aqui no sul. Eu estou a 40 minutos de trem de Londres. Estou no sul, perto do aeroporto de Gatwick, perto da praia de Brighton. Né? Depois você manda o nome aqui no comentário, a gente vê. E se vocês precisarem de alguma ajuda, algum auxílio, nossa igreja aqui sempre está tentando ajudar à medida que consegue. Tragédia, né? Que tragédia. Tragédia. Horrível, e só cresce, cara. Aqui Estamos estamos... com 30 mil. Quantos? 30 30 mil. mil casos. E 400. Olha aí. 460 mortes aqui e 30 mil casos Nós chegamos no pico, no país inteiro, né? Mas você veja, aqui com 3.800 casos, né? Aliás, perdão, aqui já tem 3.800 mortes. Cara. Complicado esse negócio aí. Só de segunda para terça-feira morreu 780 pessoas. Uau, meu Deus. Então, acho que o presidente... Na verdade, esses caras estão fazendo uma matemática dificílima, né? Você tentar coordenar uma ação não é algo delicadíssimo. Eu não queria estar na pele deles agora. Realmente, decisões duríssimas. E, gente, falando aqui do nosso universo, nós cremos que a igreja local é a resposta para o mundo, o evangelho de Jesus é a esperança, é o farol que está todo mundo buscando nesse momento. Mas, obviamente, isso respinga na igreja. E a gente hoje vai estar tratando disso, de como essa pandemia muda, está mudando e muda uma igreja local. Gilson, eu queria te perguntar, durante esse período de crise aí, você acha que algumas igrejas podem acabar fechando as portas por estarem em crise? Sim, perfeitamente. É perfeitamente possível. É aquela velha situação, né? O CNPJ pode fechar. A estrutura física pode ficar inviável de você fazer a manutenção. Por exemplo, em locais como Orlando, os aluguéis são caríssimos. Imagino. Caríssimos. Imagino. Né? E as pessoas aqui dependem muito do trabalho do dia a dia para se sustentar, inclusive para as contribuições da igreja. Então, se você para aqui 15 dias, você criou uma situação muito difícil. Evidentemente que tem um pessoal mais estruturado, né, que já estão em imóveis próprios, mas a maioria das igrejas locam o seu local de reunião, tem contratos altos, né? E isso aí não tem como. Então, eu digo assim, o CNPJ e a estrutura física podem ser duramente afetados, mas duramente afetados por essa crise. Não tem a menor dúvida disso. Meu Deus, acredito. Vocês têm aí em Orlando, aqui tem muito assim, ó, igrejas que usam o mesmo prédio para várias igrejas diferentes. Eles alugam horários diferentes. Existe isso aí em Orlando ou não? Sim, sim. A Seara, por exemplo, ela subloca o espaço dela para outras 3 igrejas. Olha só. Então, o pessoal reveza o dia do culto, cada culto tem o seu horário, né? E isso é uma ajuda para a comunidade, é uma maneira que você tem de driblar, né? Porque como você vai alugar um lugar exclusivo se você ainda não tem um número de membros cuja contribuição faça frente à necessidade? Então, requer você se adaptar. E uma das alternativas é você sublocar esse espaço, porque, assim como no Brasil, aqui também o espaço físico é subutilizado, né? Sim. Às vezes você fica lá 3, 4 dias por semana parado. Então você pode, evidentemente, já que você tem toda a estrutura pronta, o auditório, a cadeira, o som, a projeção, tudo isso, Ministério Infantil, as salas, parado. Então você pode sublocar, representa uma entrada no caixa da igreja principal que detém o imóvel e fica um custo muito mais baixo para as comunidades que querem iniciar os seus cultos, as suas reuniões públicas. Né? O pessoal, se tiver... Ó, o Silvio entrou. O Silvio, não sei se ele ainda está na live.
O Silvio, o Silvio é pastor lá no Paraná. Cara, se você puder, contribui aí com a gente, me diz como é que vocês, aquilo que você entende que pode falar, claro, né? Como é que vocês estão se virando? Porque o Silvio, ele supervisiona um campo com várias igrejas e eu imagino, né, a gente está falando aqui, gente, se você estiver vendo essa live depois, de igreja séria, de igreja que ama Jesus e é coerente com o evangelho, tá? Então, como é que você está fazendo, Silvião, com as contribuições, ou enfim, todas as despesas? A pergunta aqui é a seguinte, durante esse período de crise, as igrejas podem fechar as portas? E o Gil estava colocando para a gente que sim, a igreja CNPJ, a estrutura da igreja, algumas delas vão acabar tendo que fechar, até porque a gente não sabe o tempo de duração da crise, né? Então, Silvio, se você quiser contribuir, tem também o pastor Anderson, tá aí por aí, eu vi o nome passou, tá bom? É um papo sobre ministério e como essa pandemia muda a igreja local. Gente, o Instagram está derrubando algumas lives depois de acho que 40 minutos, uma coisa assim. Se cair, a gente chama de novo só para dar aquele fechamento, tá bom? Muito tranquilo. Ô Gilson, o que você acha que são as principais crises que a igreja local enfrenta no meio dessa crise do corona? Eu acho que existem várias. O que você acha, assim? Olha, como aqui é uma igreja de imigrantes, digamos assim, né? É uma cultura diferente. Uma coisa é você estar no Brasil, onde as pessoas moram ali, têm a sua história ali, a sua profissão, o cunhado, a sogra, o primo, o irmão. É uma outra estrutura. Em se falando, por exemplo, de Orlando ou dos imigrantes, a situação ela tem outro perfil, né? Porque aqui, muitas vezes, a prioridade das pessoas é a sobrevivência. E os vínculos são muito tênues, frágeis. Então, as igrejas podem ser duramente afetadas na comunhão, nas reuniões, né? Em especial, as igrejas que ainda há um jargão que se diz, né? As igrejas de programas. A igreja cujas atividades se concentram no auditório. Igreja de eventos. É culto disso, culto daquilo, culto da oração, culto da libertação, culto da vitória, culto da família. Então, toda a ação dessa igreja, a vida dela, é em cima dessa coluna, desse pilar, né, do congregacional. Essas igrejas certamente serão muito mais afetadas, né? Terão poucos anticorpos para lidarem com o afastamento, com a ausência da congregação. Eu acho que isso aí vai fazer um estrago mesmo. Sim. Já as igrejas que trabalham nessa visão dos grupos pequenos, grupos de crescimento, células, grupos familiares, cultos caseiros, essas tendem a ter uma resistência maior. Que a estrutura dela não é tão dependente da grande congregação, né? O formato delas já é adaptado, eu creio que é uma providência de Deus, já é adaptado, né, a se adequar melhor a essa situação. Eu estou surpreso de ver, a gente fala isso, igrejas que funcionam melhor em grupos caseiros, pequenos grupos, grupos de comunhão, seja o nome que for, mas eu estou surpreso de ver a quantidade de igrejas que ainda dependem muito do domingo, do sábado, do culto presencial, do fim de semana, como você citou aí, do evento. O Silvio comentou um negócio aqui que eu havia comentado com ele, ó, ele falou aqui, ó, Daniel, nossa convenção tem, consegue ler aí, Gilson? Ó, nossa convenção tem 41 igrejas. Gente, o Silvio, a denominação que ele trabalha no Paraná, na área dele, são 41 igrejas. Estamos obedecendo os decretos municipais, por isso os prédios fecharam para encontros presenciais. Então, estamos encorajando os membros a fazerem contribuições online, tomando medidas de contenção de despesas. Duas coisas, né? Contribuição online e contenção de despesa. Tá todo mundo se adaptando, todo mundo entrando no barco. Ó, o Rodolfo. Abraço, Rodolfo, Igreja Alternativa de Piracicaba. Gente, legal. Sangue bom. Interior de São Paulo.
lá do interior de São Paulo, não é Piracicaba, Piracicaba, cafezinho bom. Lá é muito show de bola. É engraçado, gente, eu fui em Piracicaba com pastores aqui da Inglaterra. A Inglaterra, você sabe, é um país pequeno. E o Brasil é imenso. Então, o que a gente chama de interior, cidade do interior, para eles é uma metrópole, né? Então, Piracicaba tem quantos, Rodolfo? Mais de 400 mil, eu acho. Uma coisa assim, né? E eles acharam imenso e acham engraçado o fato de eu usar o termo que é interior. Silvio, a existência das células ajuda muito, sim, é verdade. Crises de comunhão, crise financeira, a crise como é que eu posso dizer, da reciclagem do pastor também, eu acho que é importante. Se há uma pergunta que o coronavírus respondeu se o pastor tem que ir para o online, para o mundo digital, ele tem que aprender a mexer na tecnologia, tem que se reciclar. Eu acho que estamos vivendo aí a primeira geração, eu acho que os filhos ensinam tecnologia para os pais, né? Eu percebo que há uma proliferação, né? Das lives, o tempo todo. É? O pessoal falando de tudo, o tempo todo. Interessante, né? Mas a gente sabe que a internet, ela é essa comunicação que vai chegar em todo quanto ela já chegou e vai cada vez intensificar mais. As igrejas, é interessante você ver grandes igrejas, ou igrejas grandes, o pessoal colocando culto online, né? Aí o palco, tá lá o pastor, o músico e tal, e aquelas cadeiras vazias. Isso é uma loucura, isso é uma loucura. Quem que eu vi da Ibabe, eu acho, eu vi o Ed, vi um monte. Eu vi um monte também. A turma tentando, o pastor não sabe muito o que fazer, né? Mas eu acho que essa linguagem, a igreja, na verdade, ela é interessante, né? Porque se você fizer uma sondagem histórica, Israel, por ocasião do cativeiro babilônico, foi aonde, segundo alguns estudiosos, foi onde surgiram as sinagogas. Sim. Longe do templo, não podendo adorar, não podendo fazer os sacrifícios, cumprir as leis ritualísticas, o povo se adaptou e brota dali as sinagogas, no cativeiro babilônico. E são justamente as sinagogas que influenciam o nosso modelo hoje de igreja, de congregação e de ajuntamento, né? Ou seja, parece que o leito do reino de Deus ele vai andando e vai se adequando. Ninguém vai segurar esse rio. Evidentemente que ele vai encontrar ali alguns obstáculos, né? Mas ele vai contornando, vai subir na água, vai passar por cima, porque a igreja não vai parar. Mas, evidentemente, que as lideranças têm que ter essa sensibilidade. É um tempo novo, é um formato novo, as necessidades serão diferentes. Eu acho que a igreja vai ter que se antenar com isso e ela tem muita chance de sair na frente. Tem muitos pastores, como você, e tantos fazendo lives, abordando assuntos. Isso vai mexendo, né? Isso vai equipando melhor a liderança para se adaptar a essa situação de crise. Não, eu acho que os pastores, as igrejas não podem desperdiçar a crise, né? Tem oportunidades disfarçadas, maravilhosas aí. Essa crise, esse desafio de se reinventar e tal. Você lembra do videocassete, né, galera? Vocês devem lembrar. Quem me ensinou a mexer em videocassete foi meu irmão mais velho. E agora aqui é o seguinte, tem controle remoto aqui em casa, você mexer em 4 botões, o resto é tudo as meninas que me ensinam. Então, pastor, você vai ter que se readaptar, não tem jeito. Gilson, o Rodolfo, dá a sua opinião. O Rodolfo é um teólogo, cara, fera, hein? Dá até medo de conversar com ele, né, Rodolfo? Gilson, você acha que os crentes vão perder vontade de congregar depois do surto do corona? Eu acho que vão. Isso vai afetar mesmo. Por quê? Porque muitos dos crentes, a gente vai falar uma linguagem agora da nossa casa, da igreja, né? Muitos dos crentes têm um nível de discipulado muito baixo, muito ralo. Boa. Né? E a imaturidade, por isso que as igrejas hoje fazem autênticos shows. Você vai num culto, é um show. É luzes, é gelo seco, clipes,
o próprio vestuário do pastor, da banda, né? A igreja escura, o pessoal faz de tudo. Por quê? Porque você tem uma turma que não é apaixonada pela Bíblia, mas é apaixonada pela sensação gerada nesses ambientes culticos, digamos assim. Uhum. Esse pessoal é frágil. E na minha concepção, ele se constitui a maior parte da igreja local. Quando esse cara perceber, né, esse afastamento da congregação, isso pode mexer com ele, sim. Por isso que a igreja tem que reagir muito rápido nessa crise. E pegar esse cara antes que perca ele, porque a hora que voltar à normalidade, que eu acho que não vai voltar, mas quando a coisa mudar um pouco de configuração, eu acho que pode perder. Você acha que não vai voltar à normalidade que era antes? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi tantos especialistas mudarem de opinião, eu não arrisco mais nada, né, cara? Não arrisco mais nada, porque eu já vi gente falando, olha, isso é uma gripinha, e agora esse mesmo pessoal falando para ficar em casa. E um pessoal que dizia que isso era o fim do mundo, já está pregando para voltar para a vida normal. Então você já fica assim, é a gente que sabe o que fala, cara. Eu adorei tua resposta. Quando você falou sobre a perda do desejo de congregar, de frequentar, porque estava demais essa... Como é que eu posso dizer? Tipo, a infantilização da fé, fazer as pessoas reféns do local, né? É um sequestro emocional, vamos dizer assim. O cara estar ali, se ele não vier na campanha, volta para o fim da fila e tal. Tava demais, demais. Eu acho que Jesus está chacoalhando aí a igreja. Uma pergunta, mais uma. Geraldo entrou na live. Ah, o Deraldo? Tá aqui. E aí, Eder? Beleza? Jaqueline. Onde você tá, Vaso? Jaqueline, vamos dar um alô, pessoal. Não é a Andresa, oi, PG. Olha lá. Andressinha, Joinville. Estão em Joinville? Buona gente, Andressa. Aí. Beleza, Joinville é bonito demais. Ô, lugar bonito. Cadê o Fabiana Taína? Não tá por aí? Eu acho que eu tinha visto. Viu? Povo, manda pergunta, participa também. Fala mal, fala bem. Críticas são bem-vindas também, não tem problema. Ó, Deraldo, eu falei, onde você tá, Deraldo? Falou, tô em casa. Pô, sério, mano? Você tá em Americana ou tá em São Paulo, Der? Não sei. Manda aí pra nós. Gilson, galera, quem quiser pode participar e dar pitaco aí. Evangelismo online será mais intencional? Você acha que as igrejas vão... Os crentes, como é que é esse negócio? O que você acha? Depois... Eu acho que a intencionalidade do evangelismo é nosso compromisso e responsabilidade, né? A intencionalidade do evangelismo tem que estar no coração da igreja. Não tem estado, mas tem que estar. E agora o recurso que nós temos é online, né? E isso aí vai chover, né? E você vai ter que elaborar conteúdo adequado, conteúdo bom, porque sabe que a internet ela é como que um novo continente. Sim. A internet é missão transcultural. Nós temos hoje quantos bilhões dentro dessa rede? Sim. Né? Temos bilhões de pessoas ali, boa parte delas sem uma experiência concreta com Deus, sem uma noção clara de Deus, da redenção, da eternidade. Então, eu acho que ela é um continente. Como a gente faz missões transculturais na África e na Ásia e tantos locais, a internet também vai ser um espaço de você fazer missões transculturais. Então, você, evidentemente, vai ter que se adequar para isso, a linguagem, abordagem, formato, conteúdo, visual. Eu acho que é um desafio para nós. Estava falando com um pastor querido, amigo, pastor Edmilson, da cidade de Campinas. E a igreja lá, eu acho que são 150 pessoas, membros da igreja. E aí, no primeiro fim de semana de culto online, depois ele estava falando comigo, falou, cara, mais ou menos 600 pessoas participaram. E aí ele ficou feliz, lógico, né? Chocado. Quer dizer, tem um continente, um universo lá fora, que eu acho que as igrejas até então não têm explorado com intencionalidade. Óbvio, é sempre mais fácil
para quem está plantando uma igreja nova, qual o Rodolfo, que estava por aí ou ainda está, do que alguém que está revitalizando já uma igreja de muitos anos e tal. Até porque uma das decisões que ele pode ter é talvez colocar um percentual da arrecadação da igreja para softwares, câmera, para ser mais assertivo na internet. Tem comentários ali. Quer ler, Gilson? Quem que está ali? É que o meu aqui está passando muito rápido, não consigo ler. Deve ter que ver o seu mesmo aí. O Aderaldo estava zoando comigo, está em casa. Aí falou, estou de quarentena americana. Ah. Ele teve contato com uma pessoa com vírus e está isolado americana. Puxa, cara. Desconfio que o uso das redes, por ser estimulado por um tipo de síndrome do BBB, é aquela necessidade de aparecer. Pode ser estimulado a necessidade de aparecer. Márcia Cristina. Porque eu não sabia que seu nome é Cristina, Márcia. Porque conteúdo ruim tá cheio. Eu estou falando meio gospel. Então, Omar, não é aquele negócio do silêncio dos bons, será? Quer dizer, a gente acaba tendo nossas críticas e observações e defesas da fé no sofá de casa. Acho que a gente tem que ir para o mundo online mesmo e falar. Ô Silvio, o que você quer dizer? Deixa eu ver se eu entendi. Necessidade de aparecer. Desconfio que o uso das redes pode ser estimulado por um tipo de... Não, eu tenho certeza. Muita gente com a necessidade de aparecer quer fazer. A Adri falou o que ali? Já tem pastor fazendo live com cantores de músicas seculares. Entendi. Mas uma coisa que eu penso, Daniel, é que a igreja tem uma missão central. Essa missão central ela é imutável. Ainda que ela possa ser ajustada, mas ela é imutável, que é pessoa a pessoa, que é fazer discípulos, né? Esse é o coração da igreja. O coração da missão da igreja é você fazer discípulos. E o discípulo é um a um, é grupo pequeno, é derramar vida na vida. Eu acho que esse é um papel que a igreja não pode abrir mão e não vai abrir mão. E se ela abrir mão disso, e como é que se adequa isso ao mundo virtual? Não sei. Não sei, eu tenho crise com isso, né? Eu acho que o discipulado virtual, ele não alcança o que tem que alcançar, né? Evidentemente que ele pode ajudar, mas nada vai substituir o tete-a-tete, a pessoa, a intimidade trocada, né? Que é o coração, é isso que vai dizer se a gente vai ficar forte ou não. A igreja tem que repensar, ela pode ressignificar o seu formato, a sua ideia, mas ela não pode esquecer da sua missão principal. E eu acho que você falou da infantilização, né? Sim. Eu acho que tira o foco do verdadeiro discipulado, né? E você cria esses movimentos gigantescos, mas profundamente rasos. Profundamente rasos. Gente, você sabe que é interessante você falar isso. Eu estava uma vez numa conversa com um pastor inglês aqui. Na comunidade que eu frequento, nós somos os únicos brasileiros. E a nossa igreja é parte de uma família de igrejas, vamos chamar aqui, porque aqui não tem muito conceito denominacional igual a gente tem no Brasil, tipo Batista, Assembleia de Deus, Quadrangular. As igrejas são um pouco mais independentes. Já teve, né, no passado, mas hoje é um pouco diferente. Bom, enfim, eu estava conversando com esse pastor, muita gente boa, tudo. Ele é pastor há mais de 400 anos, sei lá. E ele falou para mim uma coisa assim, ele falou, Daniel, eu sempre ouvi dizer que no Brasil o avivamento é muito amplo, muito forte, muito bonito, mas muito raso, do tamanho de um pires. Eu não... Olha, cara, eu não tive como contrariá-lo. Né? Como refutar ele, né? Falei, pois é, o que eu vou te falar? Então, realmente, agora, tem um outro aspecto também. Esse negócio do mundo online que o pessoal está falando aqui, ó, deixa eu só voltar lá. Aderaldo falou, é verdade que tem pastor fazendo live com cantores famosos. Aderaldo foi músico, um monte de gente famosa aí, sabe os bastidores aí da música. Giovana, acho que veremos os verdadeiros crentes, aqueles que resistirão em casa. Pois é, onde é que estão os
os grandes eventos gospels agora, né? O que vai sobrar é o cara no quarto, ajoelhado, pedindo perdão para Deus. Se acertou. Marcial Diniz. É isso, Marcial? Desculpa se eu estiver falando errado, é isso, né? A falta de responsabilidade no uso das redes reflete a falta de muita coisa. Falta de conhecimento, falta de bom senso, falta do Deus pessoal. Falou bonito, Marcial. Falta de... Ó, já dá um sermão, já temos aqui as 3... conhecimento, bom senso e Deus pessoal. Você vê que o bom senso não precisa ser crente para ter, né? Tiago, gente boa. Gabriel, meu genro. Silvio, tenho usado as redes muito mais nesses dias, sim. Espero que os evangélicos façam uso genuíno, sincero desses meios de comunicação. Dani, os pastores estão preocupados com arrecadações. Sim, tanto o pastor honesto quanto o mercenário. Acho que está todo mundo bem preocupado. A questão eu acho que os frutos demonstram quem é a árvore, né? E não é uma preocupação exclusiva dos pastores, né? Na verdade, é um temor a nível mundial. Os empresários estão preocupadíssimos. Os governos já estão vendo a arrecadação de impostos lá embaixo. Não é a particularidade dos pastores. É evidente que isso vai repercutir na igreja, é óbvio. Mas a preocupação deles é nossa também, nesse aspecto, né? Sim. Gente, quanto tempo temos já falando? Eu não sei. Até agora está funcionando bem. Então, a gente continua. Vocês falem de que cidade vocês estão falando, o que vocês estão achando, mande opiniões de vocês, que é sempre enriquecedor. Gente, qual é a proposta? Semanalmente, eu vou estar fazendo aqui lives a cada 2 dias ou algo parecido com temas relevantes pertinentes ao nosso universo cristão, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente para pastores e líderes, para falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, que eu acho que é, sei lá, inédito na nossa geração, né? Mas você acha, Daniel, na sua opinião, que essa questão, a minha preocupação sempre é a questão do crescimento pessoal do crente, né? Que é o propósito bíblico, do aperfeiçoamento, do amadurecimento, etc. Né? Você acha que essa relação de crescimento ela vai poder se transferir para o mundo virtual? Como é que você acha que a gente vai lidar com isso? Você acha que a pessoalidade pode ser substituída pela virtualidade? Eu acho que substituída não. Eu acho que um complemento, talvez. Mas substituição, o abraço, o olho no olho, é inevitável o mundo virtual, eletrônico, mas ele não, não substitui. Eu fui uma vez numa igreja que eu queria muito ir, na cidade de Campinas, faz uns anos, e eu não cheguei nem atrasado, cheguei no horário, mas não tinha lugar. Aí eu fiquei no andar de baixo assistindo a pregação por um telão. Eu estava dentro da igreja assistindo por um telão, porque não tinha lugar lá em cima. E, não, eu queria ter visto no ao vivo, cara. Eu não gostei. Agora, se a gente tiver na internet um monte de gente falando abobrinha, eu acho que é a igreja bebendo do veneno dela, num certo sentido. Uma multidão de crente infantilizado que a igreja fez. Por isso que cabe àqueles que têm uma preocupação com a coerência bíblica, com uma linha teológica saudável, pôr a voz, ter uma bandeira e dizer, tem água boa para beber, o evangelho de Cristo está aí e tal. Mas é inevitável, o mundo está... Mas para você, elas serão complementares, né? A reunião pessoal ela não pode deixar de ter, mas evidentemente que a internet vai agir complementando, trazendo conteúdo. Agora, tem muita gente boa pregando na internet, né? Tem muita gente trazendo conteúdo bom, principalmente aquele pessoal mais tradicional. Você traz um Hernandes Dias Lopes, você traz um pessoal aí, né, que tem começo, meio e fim, né? Tem o próprio Ed, tem tantos caras aí que traz uma palavra teologicamente equilibrada, confiável, digamos assim. Mesmo que você não concorde muito, mas existe ali são pessoas
confiáveis. Tem gente boa falando, mas tem muita gente ruim também falando também. Né? E parece-me que o povo, não sei se o povo está preparado para discernir as vozes, entende? São muitas vozes, né? E tem vozes mais atraentes. Esse pessoal mais centrado, parece que a embalagem deles não é tão convidativa, né? Meu caso, né? Não que eu seja saudável, não me dou como referência de saudável, mas estou dizendo que a embalagem, o formato, né? O visual, a coisa não parece que não cola muito, né? Quem sofre muito com isso? O pastor local, porque a pessoa vai para a igreja tendo como referência o cara que ela viu no YouTube. E uma coisa também que eu acho espantosa, ó o Jackson Marques, pastorzão, gente boa lá no Suriname. Estaremos legal. No dia 10 de abril, o Jackson vai falar um pouco do trabalho deles no Suriname. Tem gente que fala amém pro Augusto Nicodemos e fala amém pro... Não vou citar nomes, mas enfim, exemplo ruim a gente tenta não citar. Mas pro totalmente oposto, cara. E aí é uma confusão. E esse cara vai lá na igreja local. Não, eu recebo vídeos de irmãos, o cara me bota o Augusto Nicodemos, você escuta. Daqui a pouco o cara manda o Silas Malafaia, você escuta. Daqui a pouco o cara manda o bispo fulano de tal, você escuta. Esse cara tá ouvindo tudo, cara. O que esse cara está pensando quando eu prego? Como é que esse cara está me ouvindo pregar, né? Sendo que ele está ouvindo todos esses malucos aí, cara. Giovana, a minha preocupação é com os pastores do bem, que vivem do ministério, sem dúvida, ficando sem salário. Acho importante os pastores repensarem nisso e terem um ganho extra para a crise como está. Isso abre um assunto enorme, eu acho sensacional, muito bom. A questão do ganho extra, a questão de aposentadoria, a questão de ter um plano futuro. Nós, pastores, somos bem ruins nessa área, a gente precisava realmente ter um papo mais profundo sobre isso. Agora, a primeira parte do comentário fala minha preocupação com os pastores do bem. Então tá, estamos falando do pastor do bem, que vive do ministério e fica sem salário. Isso ergue um monte de coisa, mas eu acho que o pastor do mal, vamos falar assim, o mercenário, que a gente tanto critica, ele, na verdade, às vezes ele é fruto de uma igreja que foi miserável com ele. Então, se tiver aqui alguém assistindo ou ver depois no YouTube que pertence à mesa diretora, conselho de igreja, tesouraria, olha com carinho pro teu pastor, sabe? Porque o pastor que ama Jesus, que é coerente, ele fica constrangido, ele não vai... E as pessoas conhecem, né? Eu acho que quem anda com o pastor homem de Deus sabe que o cara é homem de Deus. Mas... Eu penso que Daniel, biblicamente falando, é complicado esse negócio, né? Biblicamente falando, é bem complicado. Mas tudo bem, vamos arriscar um zóio aí, como diz lá o gaúcho, velho. Quando você olha para a história de Israel e você percebe ali a classe sacerdotal, levítica tal, né, do Israel, e você percebe no nascimento da igreja todo um cuidado com liderança. Evidentemente que você tem exemplos de Paulo e tal, trabalhando, fazendo tendas, mas logo em seguida a igreja se preocupando com ele, dizendo que aquele que ministra bem, que tem responsabilidade, deve ser cuidado pela igreja, né? Deve ser alvo de cuidado. Eu acho que é uma questão de consciência, né? Ela é uma questão de consciência. Se você tem um presbítero bom na sua igreja, um pastor, a posição do pastor é fundamental para a saúde da igreja. Se você tira um pastor do seu ofício e divide ele com uma carreira secular, você compromete muito o ministério do cara, compromete muito a qualidade da vida da igreja. Então, eu acho que a igreja tem que ter um olhar para isso, de inteligência, né? Se eu tenho um pastor que estuda, que ora, que visita, que se prepara, que tem disponibilidade, que está disponível, né? E é um cara chapa, é um cara gente boa, está junto. O valor dele, espiritualmente, emocionalmente, socialmente, ajuda muito a comunidade. Sim. Então, quando você vai diminuindo a linha de ação desse cara, você compromete, sim, a qualidade da comunidade local. Sim. Então, tem que olhar com carinho, né? Tem que olhar com cuidado, né?
às vezes a igreja gasta tanto na estrutura física Total. e não tem a capacidade de gastar, às vezes, com uma pessoa, né? Tão importante. Às vezes tem um prédio gigante, tem todo uma estrutura física que come o caixa da igreja Sim. e não consegue pagar um salário adequado, razoável, para um pastor. Então, um pastor, para mim, é levantado por Deus e ele é fator de saúde para uma comunidade. Tem que cuidar. Se não der, não deu. Mas aí não deu para todo mundo, não é só para o pastor, né? Até porque essa é a maioria da igreja brasileira, não importa essa igreja brasileira onde está no mundo, mas a igreja brasileira, o pastor brasileiro, a maior parte dele é o pastor da igreja de médio e pequeno porte. As grandes igrejas que a gente vê no YouTube ou na TV, legal, são grandes, mas são pontos fora da curva. Outro dia alguém me mandou um vídeo de um pastor pregando, acho que foi o próprio Ed René, não sei. E aí alguma parte que ele fala de contribuição. Resumindo, como se fosse criticando um pouco o hábito do dízimo e tal. Agora, o cara está sendo filmado por 2 câmeras caríssimas com grua, uma mega igreja, o gasofilácio dele tem cheques enormes, é outra realidade, não é a realidade do pastor brasileiro normal. E a igreja brasileira tem lá 100, 200, 300 pessoas, ou 60, 50. Essa é a média. Então, esse pastor realmente tem que ser olhado com... O tamanho médio de uma igreja brasileira era, até alguns anos atrás, dados oficiais da CEPAL, era uma igreja pela outra, a quantidade de evangélicos no Brasil, dividido pela quantidade de igrejas, né, de portas, de templos, é o seguinte, é 80. O tamanho médio de uma igreja no Brasil é 80 pessoas. Isso aí. Tem 100 pessoas, você está acima da média. Você tem 300 pessoas, você está muito acima da média. Uhum. Você tem 50, você está abaixo da média. Você tem 80. O problema é que, geralmente, essas grandes igrejas que vão para a mídia, que vão para os veículos de comunicação, e acaba sendo uma referência mentirosa. Porque o pastor, Daniel, você tem uma caminhada longa também nessa conversa, geralmente ele vai para o ministério na casa dos 30 anos. Não é verdade? 28 até 35 é a hora que ele se atira. E nessa hora, nós somos super-homens, meu amigo. Né? Nada vai dar errado, tudo vai dar certo. Eu não vou ficar doente, eu não vou envelhecer, eu não penso nos filhos, eu não penso na enfermidade que vem com a sobrecarga da função pastoral, que vai estourar na casa dos 40, 50. Quando o cara tem 30, ele não está nem aí com nada. Ele vive, come pão com ovo, ele aceita qualquer coisa. E essa é a maioria dos pastores. Estão chegando agora a 50, 60. Você tem uma massa de pastores sem aposentadoria, sem uma faculdade, sem casa própria, sem plano de saúde. Sim. Essa é a massa dos pastores. A grande massa dos pastores. Isso é uma crise violenta, que ninguém sabe como resolver esse negócio. Só um milagre de Deus mesmo. Me dá uma coisa, cara, fico emocionado, assim, muito triste, porque é uma realidade muito, muito atual ainda. Não é lá no sertão do Brasil, não, é em todo lugar. E tenho convivido com amigos que estão nesse momento da vida que você citou aí. O cara é um trator, o cara não para e a gente, sabe, tenta... não sei, cara, eu fui assim também, nessa fase assim a gente não pensa, né? Não pensa, você quer, sei lá, ver a igreja crescer, ver o povo converter, ver etc. Só que as pessoas estão vivendo as vidas delas. Se entra um dinheiro na igreja, você vai comprar som, cadeira, microfone, mesa, você vai pintar a igreja, vai fazer um batistério no fundo, né? Em vez de você parar e falar, vamos fazer um plano de saúde, vamos fazer uma previdência privada, vamos financiar uma casa para o pastor. Não tem não, cara. Tem. Cada 100 que entra mais, o cara compra alguma coisa para ajudar alguém, um fio, um cabo. Isso. Essa é a insanidade do pastor, né? Amigos que a gente já vê recebendo alguma bênção, alguma oferta, ele dá para alguém. Teve um cara que
Ele foi pregar numa igreja que convidou ele, deram uma oferta boa para ele até, e aí ele foi e pôs os vidros da igreja, do templo. Ah, meu, ele estava precisando. Realmente vê muito isso. O que o Márcio falou aqui, ó? Desculpa, Marcial. Virtual não é o contrário de presencial, sim. Entretanto, não o substitui, apenas complementa. Sim. Isso. O Jackson, falei do Jackson, que está lá no Suriname, missionário, fera, tem uma história bonita. Silvio, ponto sensível, esse, 2 pontos. Discernimento das vozes. Gabriel KKK, Gabriel é meu genro, cara. Minha filha está com 17 anos e começou a namorar agora. Aí. Giovanni. Tem uma espingarda boa para vender aqui, cara. Tem uma lista de amigos, Gabriel, para nós conversar, viu? A pastorzada aí. Giovana, 80, o que é isso, amor? É a igreja média de 80. 80 média de pessoas, tá surpresa. É o Deraldo batendo palmas. Legal. Reatoiane, não sei a pronúncia, desculpa. É isso aí, a galera tá por aí. Gente boa! Tá gostando do papo? Legal, né? Legal, cara. Muito joia mesmo. É um desafio, é um tempo novo. A igreja tem que se ressignificar. Aos pastores mais antigos, que são acostumados com a igreja de auditório, de eventos, tem que repensar os seus modelos para ontem. Sim. Para ontem, né? Tem que focar nos grupos pequenos de discipulado. Isso já não é mais uma alternativa, já é quase que uma obrigação da igreja, focar no crescimento pessoal das pessoas. Sabe, eu estive pensando uma heresia aqui. Né? Jesus falou que as 100 ovelhas lá, né? Se perde uma, fica 99, vai atrás da corintiana lá que sumiu do bando. Né? Mas às vezes eu acho que um tamanho interessante de igreja para um pastor é 100, sabe? Para usar essa referência aí da parábola. Falar que deu 100, tá bom, cara, né? Entendi. Deu 200, abre outra então na outra esquina, vai lá com os... deu 150, racha no meio, vai com 75 cada uma. E acho que o 100 é um número interessante. Dá para sustentar o seu pastor tranquilo, dá para o cara trabalhar legal com uma liderança e não ficaríamos tão frágeis, né? Tão frágeis. Yes. Gilson, manda um recado aí para os pastores que estão nos assistindo e irão nos assistir, uma mensagem do teu coração aí, se quiser deixa para o pessoal algum pedido de oração, alguma coisa. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube depois, de estar fazendo live no Instagram, deixa comentários aí, nós lemos todos os comentários. Entendeu? É isso aí. Nós temos aqui o trabalho meu hoje, eu faço parte, como você já citou no começo da live, eu faço parte da equipe pastoral da Seara Church, que é uma igreja das mais antigas aqui em Orlando. O nosso pastor titular, o pastor Fernando Pinto, está licenciado por questões de saúde. Então, a pastora Silvia está na coordenação, na liderança do ministério, uma mulher de Deus, um casal de Deus, com uma história muito bonita, de muito sofrimento, de muita luta, mas de muitas conquistas aqui em Orlando. São referência aqui, e graças a Deus pela vida deles. Mas também... Qual os nomes de novo? Silvia Pastor Fernando Pinto e pastora Silvia Pinto. Mas também eu sou missionário aqui e trago para cá, estamos aqui de maneira embrionária ainda, o movimento do pastoreio de pastores. Tá? A Aliança Brasileira do Pastoreio de Pastores é um movimento que no Brasil já tem lá mais de 5.000 pastores envolvidos. Então, um número expressivo. E aqui a gente está trazendo esse movimento. Então, estamos ali com a meia dúzia, ali, 10, tentando sentar sistematicamente, né? Para, como pastores, termos uma reflexão bíblica, teológica, de coração também, para que o pastor possa estar sempre se realinhando com as Escrituras. Porque, como já citei, a pessoa também falou, são tantas vozes, são tantas demandas, né? Que o pastor, às vezes, ele vai perdendo a referência. Ele vai olhando para o cara do lado, para o cara da mídia, para não sei para onde, para o livro não sei de quem, e o cara perde o foco. E o pastoreio de pastores, uma das suas funções é fazer a gente se realinhar, biblicamente. Quem somos, a quem servimos, qual a nossa missão, qual o nosso propósito. Isso traz saúde para nós. Amém. Traz foco, né?
Isso me faz eu descartar um monte de outras coisas que não tem nada a ver com o ministério. Sim. Né? Que são vidas, é o evangelho, as implicações do evangelho, os efeitos do evangelho. Então, o pastoreio de pastores, ele visa reorientar, realinhar. Eu sempre brinco assim, que nem carro. Você começa a andar com o carro, você tem que trocar óleo, tem que fazer o balanceamento. Quando você encosta para fazer o balanceamento, o cara fala, tem que fazer cambagem, tá faltando não sei o que lá. E a gente também começa a rodar muito, você vai ficando bamba, né, cara? Vai afrouxando os parafusos. Por isso, quando você tem que ter um ambiente onde você sobe lá em cima, ergue você, aperte tudo, né? Para você voltar a render e andar bem. Então, o pastoreio de pastores é um movimento muito interessante. Se tem alguém de Orlando aí participando aqui da nossa live, né? Esteja atento às redes sociais, que estou sempre mandando ali os convites. Já estou enchendo o saco dos caras mandando convite, né? Mas é o meu papel. Mas cara, porque o pastor é um dos últimos a buscar ajuda, eu não entendo. E olha, você que é pastor em algum momento está vendo esse vídeo, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, você não precisa andar sozinho, cara. Você tem pessoas que podem caminhar com você, orar, aconselhar, trocar ideias, dar risada, chorar junto. Hoje tem. O trabalho do ABPP, né? Associação Brasileira Pastoreio de Pastores, é muito sério, muito legal. Está vinculado com o Josadac, né, Gilson? Josadac é o nosso chefe, pajé da tribo. Encontrei o pajé lá te falei, né? Ele falou para mim que se encontrou lá. Gente boa demais. Então, você que é pastor não precisa caminhar só. Gente, a gente está concluindo a live. Falamos hoje como essa pandemia mudará a igreja local. O Jackson mandou um recado ali, ó. Estamos num tempo em que precisamos de sabedoria e maturidade dos anciãos e força e vigor dos jovens pastores. Ótimo. A gente conseguir fazer esse muito bom mesmo. E hoje dá para fazer online. O Jackson está no Suriname, podemos mandar uns WhatsApps aí, criar grupos, etc. Gilson, obrigado. Deus abençoe você e a Márcia aí. Orlando, Terra Boa do Sol. Aqui agora acho que baixou para 6 graus, não sei. Tá muito frio. Lá fora tá um sol maravilhoso. Nossa, aqui não tem isso, cara. Os gringos foram pro Brasil comigo, tinha que apresentar o sol para eles. Jackson, aí é calor também, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, vamos encerrar a live. Beijo para vocês, espero que tenha sido bom. É um papo de cozinha com um café, meu café esfriou, mas eu faço um outro já, tá bom? Um abraço. Steve entrou, manda um abraço para Steve. Steve's here, hello my friend. Steve tá aprendendo inglês, Steve's learning Portuguese. Português, Steve tá aprendendo português. Steve's learning Portuguese. It's amazing, beautiful pasta. Lá no Brasil tá quente demais aí, o Aderaldo falou. Que bom, cara, vai matar o vírus. Esquenta bastante aí. Tá bom. Calor esse tempo todo. Abraço a todos. Abraço Jackson, Silvião, Deraldo. Deixa eu só já aproveitar que estou aqui convidar vocês, galera. Que dia é hoje? Estou perdido. Quarta. Quinta. Sexta-feira eu vou estar fazendo uma live. Sabe com quem, Gilson? Com o Disney. O pastor lá na Espanha. Azar teu, cara. Não tem culpa. Gosto não se discute, se lamenta. O Disney, cara, de Timbó, Santa Catarina para Espanha. Isso é o fim do mundo, cara. Gente boa, Disney, meu amigo. O único defeito dele é ser de esquerda, mas vai fazer o quê, cara? Então... Você vai ter que falar esse negócio aí, pastor de direita ou de esquerda, né? Então, e o papo vai ser sobre política. Eu quero ver. Lascou, cara, lascou tudo. Ainda bem que você não me chamou. Ai. Tô brincando. Disney é gente boa. Já está há muitos anos na Espanha, já está há muitos anos lá, missionário lá. Ele vai falar da situação do coronavírus lá e nós vamos falar sobre essa polarização política na igreja. Eu falei, eu vou chamar o Disney, porque ele é polêmico, ele é o cara... E aí vai ser legal. Vamos quebrar pau aqui, vai ser bom. Vai ser bom. Vamos falar justamente sobre essa agressividade aí dos crentes. Gente querida, um beijo para todo mundo, abraço, Deus abençoe. Que o Senhor derrame sempre óleo sobre a sua cabeça, suas vestes sejam brancas, limpas, que haja santidade no seu ministério, no seu casamento,
quer seja um líder de louvor igual o Aderaldo, que está assistindo, ou o Gabriel, que é músico de igreja também, ou um pastorzão que está desbravando lá, igual o Jackson e a família dele, que saíram do conforto lá de São Paulo e foram para o Suriname, outros queridos que estejam assistindo, tá? Nossas mídias, você vai lá no Gilson, no Facebook, no Instagram. O Gilson está sempre atualizando, fazendo lives. Vai lá, material que vai te edificar, fazer bem para o teu ministério. Tá bom? Um abraço. Obrigado, irmão. Um abração, um prazer. Um abraço. Tchau, tchau.